Você sabe por que as aves não morrem ao comer serpentes peçonhentas? E como os albatrozes enfrentam as tempestades em alto mar? E é verdade que existem águias que adotam gaviões? Será? Essas e outras questões respondidas nesse vídeo em mais um Ornitólogo Responde. E já começa aqui com a pergunta do Clementino. Quando um pássaro é picado por uma cobra, ele morre. Mas quando ele come a cobra inteira, ele não morre. Por quê? Uma boa pergunta, hein? É que a diferença está na forma de como o veneno da serpente entra no organismo da ave. Quando uma cobra peçonhenta pica, ela injeta o veneno diretamente na corrente sanguínea da ave, o que pode ser fatal, pois nenhuma ave é imune ao veneno das cobras. Porém, quando uma ave, como um gavião, come uma cobra, mesmo sendo de uma espécie altamente peçonhenta, como uma jararaca ou uma cascavel, o veneno é ingerido como se fosse um alimento, indo para o sistema digestivo. Aí o ácido do estômago e as enzimas digestivas das aves quebram o veneno, neutralizando seus efeitos tóxicos antes que ele possa entrar na corrente sanguínea da ave e causar danos. Por isso que aves predadoras de cobras as comem sem problemas de envenenamento. Por isso também que essas mesmas aves predadoras precisam ser muito habilidosas na hora de predar uma serpente peçonhenta, pois qualquer erro, como tomar uma picada, pode ser fatal. Sara, de 9 anos, pergunta: não faltou o acauã no vídeo? Então essa pergunta foi feita em um vídeo sobre os falcões do Brasil, onde eu apresento as espécies brasileiras. E várias pessoas me perguntaram: pô, cadê o acauã da lista? Cadê o falcão relógio? Cadê o carcará? É que assim, gente, na família Falconidae existem 3 grupos bem definidos. Tem o grupo dos falcões típicos, que foi o tema daquele vídeo, que é representado pelas espécies do gênero Falco e relacionadas. São falcões com asas estreitas, pontiagudas, adaptados para voo de alta velocidade. Aí tem o grupo dos carcarás, que tem toda uma biologia e morfologia completamente diferente dos falcões típicos. E tem o grupo dos falcões de floresta, que é onde está o acauã, o falcão relógio, entre outros. Que também são aves de biologia e morfologia completamente diferente dos falcões típicos, tá? Os falcões de floresta têm asas curtas, arredondadas, uma cauda bem comprida, várias adaptações para voar por dentro da floresta. Apesar do acauã não ser tão florestal, ele ainda assim pertence a esse grupo. Ana Lúcia: William, gosto muito dos seus vídeos, eu sou criança, mas já observo aves. E eu queria saber qual a ave que faz esse canto. Titi Uyui. Desculpe, não consegui escrever direito. Uma ave que faz Titi Uyui? Olha, só pela descrição do canto é bem difícil dizer qual que é a espécie, tá? Mas eu vou dar um chute. Talvez seja um dos chamados do pitiguari. The-Sub: boa noite, William. Gostaria de saber se existe algum registro de ave que tenha cuidado de algum filhote que não seja da sua espécie, ou até mesmo de algum outro animal que não seja uma ave. Então, tem os famosos exemplos das aves parasitas, como os chupins e os cucos. Tem outras aves também que colocam os ovos no ninho de outras aves e as aves adotivas criam os filhotes achando que são delas, mesmo eles sendo completamente diferentes. Além do caso das aves parasitas, existem situações raríssimas, como a que eu li há algum tempo atrás. Nos Estados Unidos, observadores de aves viram uma águia careca atacando um ninho de gavião de rabo vermelho e pegando um filhote como refeição, que é algo absolutamente comum nessa espécie de águia. Ela ataca com frequência ninhos de gaviões para comer filhotes ou levá-los como refeição ao ninho. Só que, apesar das garras poderosas da águia, teve um caso que um filhote de gavião não se feriu e chegou inteiro no ninho. E esse filhote de gavião, assim que jogado ao ninho, como ele era muito novinho, assim, por instinto, ele imediatamente começou a pedir comida para os pais, no caso para a águia, né? E mal sabia ele que ele era a comida. E a águia, ao ver aquele filhote implorando por comida junto ao outro filhote que era de fato dela, os hormônios maternos entraram em ação e deve ter confundido a águia, que não o matou e até trouxe comida para ele mais tarde. E acredite, apesar dos perigos de ser predado pelo irmão ou pela própria mãe adotiva, o filhote cresceu e chegou até a idade de sair ao ninho.
A Oriana Carvalho. William, como as aves pelágicas conseguem dormir sem serem comidas por predadores como tubarão? Então, para quem não sabe, aves pelágicas são aves marinhas que vivem em alto mar e essa pergunta foi feita em um vídeo de uma passarinhada em alto mar. E lá eu mostro vários albatrozes, comento, né, que eles dormem pousando sobre o mar e tal. E assim, as aves pelágicas podem sim ser predadas por tubarões. Da mesma forma que um pássaro que dorme em uma árvore na floresta pode ser predado por uma jaguatirica ou por uma coruja. Seja no mar, seja em terra, o risco de predação das aves sempre existe. Mas uma coisa vale destacar, é que albatrozes adultos não possuem predadores naturais. Uma vez ou outra eles até podem ser atacados por tubarões, mas são situações raríssimas. Até porque a maioria dos tubarões que atacam aves, eles vivem em águas rasas, próximos de ilhas ou do continente. Edu, os nomes científicos das aves é dado por quem? Os nomes científicos das aves, assim como de outros organismos, são dados pelos cientistas que descreveram essa nova espécie. E existe uma série de regras internacionais para batizar, digamos assim, uma nova espécie para a ciência. Todo nome científico é composto por duas partes. A primeira parte é o gênero, com a primeira letra maiúscula, e a segunda parte é o epiteto específico, com letra minúscula. Por exemplo, o nome científico do cardeal do Nordeste, que também é chamado de galo de Campina e muitos outros nomes, é paruária dominicana. Então esse é o nome único dessa ave. Em qualquer parte do mundo, todo mundo sabe quem é o paruária dominicana. Exatamente essa é a função do nome científico. Serve para que o animal tenha um nome único e universal, permitindo que qualquer estudioso de qualquer parte do mundo saiba de qual espécie exata estamos falando. Pois se os animais não tivessem nome científico, olha, seria uma confusão tremenda na hora de buscar informações e pesquisar sobre eles, já que uma única espécie pode ter vários nomes populares e muitos nomes nos diferentes idiomas. Pergunta aqui do Theo. Qual a ave mais conhecida do mundo? Olha, Theo, eu não sei se existe uma resposta correta, mas assim, na minha opinião, a ave mais conhecida do mundo, ou seja, a mais popular, acredito que seja a galinha. Praticamente todas as pessoas de todas as partes do mundo, das mais diversas culturas, conhecem essa ave, sabe que é uma galinha. Uma outra espécie muito popular que vale mencionar também é o pombo doméstico, que é uma ave comum e abundante em várias áreas urbanas de várias partes do mundo. Uma espécie que é facilmente reconhecida pelas pessoas. Brenda Moura, qual o seu canto de sabiá favorito? Amo o seu canal e sua desenvoltura na hora de explicar. Pô, obrigado, Brenda. Bom, e respondendo a sua pergunta, se tratando de cantos de sabiás, não tem como deixar de mencionar o canto do sabiá laranjeira, o Turdus rufiventris, que é um canto muito bonito, muito melódico e que eu gosto bastante. Mas eu vou te dizer também que eu gosto muito do canto do sabiá coleira, o Turdus albicollis, que ele tem um canto um pouco mais lento, mas também canta maravilhosamente bem. Gabriela Amorim. Primeiramente, parabéns pelo conteúdo do canal, William. Sou uma grande fã e aprendo muito com você. Minha dúvida é, existe alguma ave silvestre que tolera a presença humana? Lembro que vi um rapazinho dos velhos enquanto trabalhava no trator e ele simplesmente não se movia quando eu me aproximava. Só levantou o voo quando estava quase o tocando. Sim, existem várias espécies que têm pouca ou nenhuma aversão à presença humana. Seja por serem naturalmente curiosas ou por estarem acostumadas com a presença constante de pessoas. Esse é o caso de pardal, pombo doméstico, beija-flores, patos e várias aves urbanas que toleram assim a nossa presença. Agora, no rapazinho dos velhos, que é essa ave que você comentou, aí a situação é outra. O rapazinho dos velhos, diante de um perigo, ele usa a estratégia de ficar imóvel para não ser visto e passar despercebido pelos predadores. É uma estratégia para não ser predado, uma estratégia bem diferente, né? E o João Bobo e algumas outras espécies da família Buconidae também têm esse comportamento. Física com Thiago Lima.
William, e na hora da tempestade, onde ficam os albatrozes? O vídeo da passarinhada em alto mar gerou muitas perguntas, hein? Ó, gente, quem não viu esse vídeo, veja aí depois, pois ficou bem legal e mostrei várias espécies de aves pelágicas. E quanto à sua pergunta, os albatrozes têm um voo poderoso e eles conseguem voar muito bem no meio de ventos fortes. Estão bem acostumados aí com as tempestades de alto mar. E o legal também é que, quando necessário, muitos albatrozes podem voar até para o olho da tempestade, que é o meião ali da tempestade, sabe? Bem no centro, onde, por incrível que pareça, a velocidade do vento é menor que nas bordas. Um comportamento que foi demonstrado nesse artigo recente que está na tela. Rafael Miranda. O falcão cauré caça morcegos de dia ou de noite? Existe ave de rapina com hábitos noturnos, além das corujas? O cauré, o Falco rufigularis, ele caça morcegos no amanhecer e no crepúsculo, que é o horário onde os morcegos que caçam insetos voadores estão bem ativos. E geralmente esses falcões pegam os morcegos em voo através de perseguições. Caurés que vivem em ambientes urbanos, eles até podem estender as atividades de caça assim, para as primeiras horas da noite, aproveitando a iluminação artificial das cidades. E sobre as aves de rapina totalmente noturnas, é só as corujas mesmo. Tiago, como os pesquisadores fazem para estimar o número de indivíduos de uma espécie ameaçada ou não de extinção na natureza? Olha, Tiago, essa resposta não é simples, mas assim, de forma geral, os pesquisadores utilizam uma combinação de métodos que varia conforme o comportamento ou o hábito da espécie em questão. A técnica mais simples e usada na maioria das vezes é a de fazer a contagem dos indivíduos. Os pesquisadores vão até as áreas onde as aves vivem e as contam. Eles andam por trilhas ou ficam em pontos fixos e registram as aves que veem ou ouvem, sempre de forma padronizada, seguindo o método, claro. Só que a gente sabe que não tem como encontrar todas as aves do local. E também muitas vezes é quase impossível amostrar todo o hábitat ou toda a área de distribuição de uma espécie. E é aí que entram a modelagem e as estatísticas. Simplificando bem, tá? Se em um hectare de floresta o pesquisador encontrou 8 indivíduos da espécie-alvo, com essa informação ele usa modelos estatísticos para estimar quantos vivem no tamanho total do hábitat que ainda existe disponível para aquela espécie. Quanto melhor for a qualidade dos dados obtidos em campo, mais precisa será a estimativa do número de indivíduos da espécie. Aquelas espécies de aves fáceis de serem encontradas ou que têm uma distribuição muito restrita costumam ter uma estimativa populacional bem próxima da realidade. Por exemplo, a gente sabe que hoje a população total do soldadinho do Araripe é estimada em 800 indivíduos adultos, e o número real deve ser algo bem próximo disso. São aves relativamente fáceis de serem encontradas e que têm uma distribuição restrita. Vivem apenas nas florestas úmidas que restam nos municípios de Missão Velha, Barbalha e Crato, no Ceará. Bom, espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre as nossas aves. Se você tem alguma pergunta para o próximo vídeo desse quadro, use a hashtag ornitólogo responde aqui nos comentários. E se você gosta de aves e não está inscrito nesse canal, já se inscreva, pois esse é um canal especializado no assunto, com vídeos toda semana. Combinado? Então é isso, gente. Agradeço aqui a audiência de sempre e até o próximo vídeo.